Tem questões e respostas para o exame de competência médica. Anestesiologia 1. Pergunta: qual é o objetivo principal da anestesia geral? Resposta: proporcionar amnésia, analgesia, imobilidade e perda de consciência. 2. Pergunta: qual é o mecanismo de ação do Propofol? Resposta: potencia a ação do GABA nos receptores GABA-A, promovendo sedação e hipnose. 3. Pergunta: o que é balanço anestésico? Resposta: combinação de diferentes agentes anestésicos para alcançar os objetivos da anestesia. 4. Pergunta: qual é o principal efeito adverso dos anestésicos voláteis? Resposta: depressão respiratória e hipotensão. 5. Pergunta: qual é o agente anestésico ideal para pacientes com risco cardiovascular? Resposta: etomidato, devido ao seu efeito cardiovascular mínimo. 6. Pergunta: qual é o anestésico inalatório mais utilizado em crianças? Resposta: sevoflurano, devido à sua indução rápida e baixa irritação respiratória. 7. Pergunta: o que caracteriza a anestesia local? Resposta: bloqueio reversível da condução nervosa em uma área específica. 8. Pergunta: qual é o mecanismo de ação dos anestésicos locais? Resposta: bloqueio dos canais de sódio nos nervos, impedindo a condução do impulso nervoso. 9. Pergunta: qual é o principal risco do uso de bupivacaína? Resposta: toxicidade cardíaca. 10. Pergunta: qual é o antagonista do midazolam? Resposta: flumazenil. 11. Pergunta: qual é o objetivo da monitorização da capnografia? Resposta: avaliar a ventilação alveolar através da medição do CO2 expirado. 12. Pergunta: o que é anestesia regional? Resposta: bloqueio de nervos específicos ou de regiões do corpo através de anestésicos locais. 13. Pergunta: qual é a principal indicação para anestesia epidural? Resposta: controle da dor durante o trabalho de parto. 14. Pergunta: o que caracteriza a intubação difícil? Resposta: incapacidade de visualizar as cordas vocais ou realizar a intubação após múltiplas tentativas. 15. Pergunta: qual é a escala
escala utilizada para avaliar a dificuldade de intubação. Resposta: escala de Malampate, 16. Pergunta: qual é o anestésico inalatório com menor solubilidade no sangue? Resposta: óxido nitroso, 17. Pergunta: qual é o principal efeito adverso da succinilcolina? Resposta: hiperpotassemia e risco de hipertermia maligna. 18. Pergunta: o que é hipertermia maligna? Resposta: reação grave desencadeada por anestésicos voláteis ou succinilcolina, causando hipertermia e rigidez muscular. 19. Pergunta: qual é o tratamento para hipertermia maligna? Resposta: dantrolene e medidas de suporte. 20. Pergunta: o que é reversão do bloqueio neuromuscular? Resposta: administração de agentes anticolline esterásicos, como a neostigmina, para restaurar a função muscular. 21. Pergunta: qual é o mecanismo de ação do óxido nitroso? Resposta: atua como agonista parcial nos receptores NMDA, causando analgesia e sedação. 22. Pergunta: qual é o principal efeito adverso do alotano? Resposta: hepatotoxicidade. 23. Pergunta: qual é o anestésico inalatório com menor risco de depressão cardiovascular? Resposta: sevoflurano. 24. Pergunta: o que é indução sequencial rápida? Resposta: técnica para proteger as vias aéreas em pacientes com alto risco de aspiração. 25. Pergunta: qual é o anestésico intravenoso mais utilizado na indução? Resposta: propofol. 26. Pergunta: o que é o índice bispectral, BIS? Resposta: monitorização da profundidade da anestesia através da atividade eletroencefalográfica. 27. Pergunta: qual é o principal efeito adverso dos opioides em anestesia? Resposta: depressão respiratória. 28. Pergunta: qual é o antagonista dos opioides? Resposta: naloxona. 29. Pergunta: o que caracteriza o despertar intraoperatório? Resposta: consciência do paciente durante a anestesia geral. 30. Pergunta: qual é o agente mais utilizado para prevenir náuseas e vômitos pós-operatórios? Resposta: ondansetrona. 31. Pergunta:
complicação da anestesia espinhal? Resposta: hipotensão devido à vasodilatação simpática. 32. Pergunta: qual é a contraindicação absoluta para anestesia espinhal? Resposta: infecção no local de punção. 33. Pergunta: o que é a escala ASA? Resposta: classificação do estado físico do paciente antes da anestesia. 34. Pergunta: qual é o anestésico ideal para pacientes asmáticos? Resposta: cetamina, devido à sua propriedade broncodilatadora. 35. Pergunta: qual é a principal complicação da intubação prolongada? Resposta: estenose traqueal. 36. Pergunta: o que é o reflexo de laringoespasmo? Resposta: contração involuntária das cordas vocais, obstruindo as vias aéreas. 37. Pergunta: qual é o tratamento para laringoespasmo? Resposta: ventilação com pressão positiva e succinilcolina, se necessário. 38. Pergunta: qual é o anestésico ideal para sedação em procedimentos curtos? Resposta: propofol ou midazolam. 39. Pergunta: o que é anestesia balanceada? Resposta: combinação de anestésicos inalatórios e intravenosos para otimizar efeitos. 40. Pergunta: qual é o principal risco do uso de bloqueadores neuromusculares sem ventilação mecânica? Resposta: parada respiratória. 41. Pergunta: o que caracteriza o bloqueio do plexo braquial? Resposta: anestesia dos membros superiores, geralmente usada em cirurgias ortopédicas. 42. Pergunta: qual é a complicação mais comum da anestesia epidural? Resposta: hipotensão devido ao bloqueio simpático. 43. Pergunta: qual é a contraindicação relativa para anestesia regional? Resposta: uso de anticoagulantes. 44. Pergunta: qual é a diferença entre anestesia raquidiana e epidural? Resposta: na raquidiana, o anestésico é injetado no espaço subaracnoide. Na epidural, no espaço epidural. 45. Pergunta: qual é o uso principal do bloqueio do nervo femoral? Resposta: controle da dor em cirurgias de quadril ou joelho. 46. Pergunta:
O que caracteriza o bloqueio paravertebral? Resposta: bloqueio dos nervos intercostais para analgesia torácica ou abdominal. 47. Pergunta: qual é a principal indicação do bloqueio de nervo ciático? Resposta: anestesia ou analgesia em cirurgias do membro inferior. 48. Pergunta: qual é a complicação mais temida do bloqueio regional? Resposta: toxicidade sistêmica por anestésicos locais. 49. Pergunta: o que é o teste de aspiração em anestesia regional? Resposta: técnica para evitar injeção intravascular acidental de anestésicos. 50. Pergunta: qual é o anestésico local de longa duração mais utilizado? Resposta: bupivacaína. 51. Pergunta: qual é o principal sinal de toxicidade por anestésicos locais? Resposta: convulsões e sintomas neurológicos, como tontura e parestesia. 52. Pergunta: o que caracteriza a síndrome de Horner em bloqueios regionais? Resposta: pitose, iose e anidrose, geralmente devido a bloqueio simpático cervical. 53. Pergunta: qual é a dose máxima recomendada de lidocaína com adrenalina? Resposta: 7 mg kg. 54. Pergunta: qual é o principal efeito da adrenalina em anestésicos locais? Resposta: prolongar a duração da anestesia e reduzir a absorção sistêmica. 55. Pergunta: qual é o uso clínico do bloqueio do nervo pudendo? Resposta: controle da dor no parto vaginal ou em cirurgias perineais. 56. Pergunta: qual é a principal contraindicação para bloqueios periféricos? Resposta: infecção no local de punção. 57. Pergunta: o que caracteriza a anestesia caudal? Resposta: variante da anestesia epidural aplicada na região sacral, comumente usada em crianças. 58. Pergunta: qual é a indicação para bloqueio do nervo intercostal? Resposta: controle da dor em fraturas de costelas ou cirurgias torácicas. 59. Pergunta: qual é o principal efeito adverso da bupivacaína em doses elevadas? Resposta: toxicidade cardíaca, incluindo arritmias. 60. Pergunta: qual é o
mecanismo de ação da ropivacaína? Resposta: bloqueio dos canais de sódio nos nervos periféricos, similar à bupivacaína, mas com menor cardiotoxicidade. 61. Pergunta: o que caracteriza a síndrome pós-punção dural? Resposta: cefaleia intensa devido à perda de líquido cefalorraquidiano após anestesia raquidiana ou epidural. 62. Pergunta: qual é o tratamento para a síndrome pós-punção dural? Resposta: blood test epidural. 63. Pergunta: o que é o reflexo vagal durante anestesia? Resposta: queda de frequência cardíaca e pressão arterial devido à estimulação vagal. 64. Pergunta: qual é o tratamento para bradicardia induzida por reflexo vagal? Resposta: administração de atropina. 65. Pergunta: o que é síndrome da oclusão de via aérea superior? Resposta: obstrução das vias aéreas superiores durante a extubação ou anestesia superficial. 66. Pergunta: qual é o objetivo da monitorização do TOF, Train of Thought? Resposta: avaliar o grau de bloqueio neuromuscular residual. 67. Pergunta: qual é o tratamento para toxicidade sistêmica por anestésicos locais? Resposta: emulsão lipídica intravenosa. 68. Pergunta: qual é o principal risco de intubação em pacientes obesos? Resposta: hipóxia rápida devido à reserva pulmonar reduzida. 69. Pergunta: o que caracteriza o broncoespasmo intraoperatório? Resposta: obstrução das vias aéreas associada à sibilância e aumento da pressão do ventilador. 70. Pergunta: qual é o tratamento para broncoespasmo intraoperatório? Resposta: broncodilatadores, como salbutamol, e aumento da profundidade anestésica. 71. Pergunta: o que é a hipoxemia? Resposta: redução da oxigenação arterial, geralmente definida como pão 2 menor que 60 milímetros de mercúrio. 72. Pergunta: qual é o principal sinal clínico de hipercapnia? Resposta: sonolência, confusão e respiração lenta. 73. Pergunta: o que caracteriza a acidose metabólica durante anestesia? Resposta: redução do pH sanguíneo
associada ao aumento de lactato. 74. Pergunta: qual é o tratamento para acidose metabólica intraoperatória? Resposta: administração de bicarbonato de sódio. 75. Pergunta: qual é o principal sinal de embolia gasosa? Resposta: queda súbita da pressão arterial e dessaturação de oxigênio. 76. Pergunta: o que caracteriza a hipotermia intraoperatória? Resposta: temperatura corporal abaixo de 36 graus Celsius durante a cirurgia. 77. Pergunta: qual é o principal método para prevenir hipotermia intraoperatória? Resposta: uso de cobertores aquecidos e aquecedores de fluidos intravenosos. 78. Pergunta: o que é a síndrome compartimental abdominal? Resposta: aumento da pressão intraabdominal, levando à disfunção orgânica. 79. Pergunta: qual é o principal sinal de hipovolemia durante a anestesia? Resposta: queda da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. 80. Pergunta: qual é a monitorização mais sensível para detectar embolia pulmonar? Resposta: capnografia, mostrando redução do CO2 expirado. 81. Pergunta: qual é o anestésico preferido para cesariana em gestantes com contraindicação para anestesia geral? Resposta: anestesia raquidiana. 82. Pergunta: qual é o agente anestésico mais seguro para pacientes com insuficiência renal? Resposta: etomidato, devido à sua eliminação independente da função renal. 83. Pergunta: o que é anestesia ativa? Anestesia total intravenosa. Resposta: técnica que utiliza exclusivamente agentes intravenosos para manutenção da anestesia, como propofol e remifentanil. 84. Pergunta: qual é o principal risco associado ao uso de óxido nitroso em pacientes com pneumotórax? Resposta: expansão do pneumotórax devido ao efeito de difusão do óxido nitroso. 85. Pergunta: qual é o efeito adverso mais comum do uso de cetamina? Resposta: alucinações e aumento da pressão intracraniana. 86. Pergunta: qual é a técnica recomendada para anestesia em pacientes pediátricos submetidos a cirurgias curtas? Resposta: indução inalatória
diária com sevoflurano. 87. Pergunta: qual é a contraindicação absoluta para anestesia geral em pacientes com suspeita de hipertensão intracraniana? Resposta: uso de succinilcolina, pois pode aumentar a pressão intracraniana. 88. Pergunta: qual é o anestésico ideal para pacientes com trauma cranioencefálico? Resposta: Thiopental ou Propofol, devido à sua capacidade de reduzir a pressão intracraniana. 89. Pergunta: o que caracteriza a síndrome de Mendelssohn? Resposta: pneumonite aspirativa causada por aspiração de conteúdo gástrico durante a anestesia. 90. Pergunta: qual é a melhor medida preventiva para a síndrome de Mendelssohn? Resposta: jejum pré-operatório adequado e uso de antiácidos profiláticos. 91. Pergunta: qual é o principal anestésico para procedimentos diagnósticos curtos, como endoscopia? Resposta: Propofol. 92. Pergunta: qual é a principal preocupação com pacientes obesos submetidos à anestesia? Resposta: maior risco de dificuldade na via aérea e apneia pós-operatória. 93. Pergunta: qual é o uso clínico do bloqueio do nervo facial? Resposta: cirurgias oftalmológicas, como catarata. 94. Pergunta: qual é o agente anestésico ideal para pacientes com insuficiência hepática? Resposta: Propofol, devido ao metabolismo rápido e independente da função hepática. 95. Pergunta: o que caracteriza o uso de anestesia em pacientes com miastenia graves? Resposta: sensibilidade aumentada aos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. 96. Pergunta: qual é a principal complicação do uso prolongado de opioides intraoperatórios? Resposta: rigidez torácica, dificultando a ventilação. 97. Pergunta: qual é o anestésico recomendado para pacientes idosos com função cardíaca reduzida? Resposta: etomidato, devido ao seu impacto cardiovascular mínimo. 98. Pergunta: o que caracteriza a síndrome do despertar tardio? Resposta: atraso na recuperação da consciência após anestesia geral. 99. Pergunta:
Qual é a causa mais comum da síndrome do despertar tardio? Resposta: acúmulo de anestésicos em pacientes com metabolismo reduzido ou obesidade. Sim. Pergunta: qual é a melhor abordagem para despertar tardio? Resposta: monitorização cuidadosa, suporte ventilatório e avaliação de causas metabólicas.